Olá, muito boa noite a todos. Cá estamos nós para mais um Acontece no Centro Espírita. Vamos lá ver se hoje aqui o nosso PC portátil se nos dá uma tréguazita e nos deixa transmitir realmente o programa de hoje. Até agora está tudo bem, está tudo tranquilo. Hoje vamos falar, como já foi apresentado na nossa página, sobre as consequências da eutanásia. Aliás, nós decidimos voltar a este tema, um tema que de alguma forma já debatemos, não sei se há um ano, qualquer coisa Sim, que o já há valha, muito num dos tempo. programas, porque realmente tivemos a aprovação de um novo diploma que tinha sido chumbado pelo Sr. Presidente da República e que de alguma forma foi agora aprovado na Assembleia da República. Portanto, decidimos voltar novamente ao assunto, porque é um assunto delicado e que para nós espíritas é um assunto extremamente importante. A eutanásia, que é, ao fim e ao cabo, um suicídio assistido, assim como o suicídio de uma certa forma, de uma forma em geral, e portanto é extremamente importante falarmos de novo sobre isso, até para nós próprios podermos ter a consciência do que realmente tem acontecido até hoje. Regina, força Boa aí. noite a todos. Antes de mais, que é para depois não Espero. interromper, desculpa, partilhem o programa se entenderem que devem. Eu vou fazê-lo assim num instante enquanto a Regina uh, uh, vai falando alguma coisita também sobre estes assuntos. Regina, peço desculpa, eu sei que tu não gostas que eu esteja com estas coisas, mas na realidade, olha, Sim. eu vou partilhar. Portanto, boa noite a todos. Pedimos desculpa pelo nosso atraso, mas hoje, bem justificado, foi porque o Nuno chegou agora mesmo do trabalho. Tentámos, portanto, não deixar de fazer o programa e a única alternativa era fazê-lo um bocadinho atrasados, mas aqui estamos, não é? Exatamente. Tal como costume. Hoje, como disse o Nuno, nós gostaríamos de mais uma vez falar sobre esta questão que é pertinente, especialmente nós espíritas. Nós temos uma responsabilidade e um dever de falar sobre o assunto, de divulgar estas tais consequências espirituais deste ato, que é a eutanásia. Então, iríamos falar um pouco e também, se alguém desejar fazer alguma questão em relação ao tema, pode aproveitá-lo agora e claro que nós não temos a arrogância nem a pretensão de saber tudo sobre o assunto, mas tentaremos dar resposta com aquilo que já nos foi transmitido pelos espíritos, não é? E é com base nessa informação, nesses testemunhos, nesses estudos que nós hoje pretendemos aqui falar sobre este tema. Exatamente, olha, estas dificuldades da internet são assim, às vezes pregam-nos algumas partidas e eu já nem sei como é que é de partilhar na minha página, imaginem só. Pronto, de qualquer das formas, coloca-se uma primeira questão óbvia. Não é só para os espíritas que, como é óbvio, estamos a falar na generalidade do ser humano. E a pergunta é lícito provocar a morte da pessoa? Que eu já não sei se lhe é de chamar provocar a morte da pessoa ou a própria pessoa pedir para que lhe seja causada, digamos assim, a morte. Obviamente que a eutanásia acontece numa situação já extrema em que a pessoa eventualmente, que está doente, como é lógico, não consegue encontrar cura para essa doença e de alguma forma perde a esperança. Mas é lícito fazê-lo. Pois, então nós temos que verificar do ponto de vista da licitude, não é? Porque esta é também uma pergunta que Kardec faz e fala a bem, e nós podemos estudar o assunto no Evangelho segundo o Espiritismo, precisamente num capítulo que é dedicado
aos atos voluntários de pôr termo à vida, onde se inclui o suicídio e a eutanásia. Não está lá escrito eutanásia, mas concretamente é essa a abordagem que é feita e as questões são colocadas à espiritualidade maior, precisamente se é lícito ou não fazê-lo, não é? Então, quando nós falamos em ser lícito, significa se é legal. E então, do ponto de vista legal, infelizmente, no nosso país, não é? E assim que for promulgada a lei, será permitido que isso possa acontecer. Mas do ponto de vista da justiça divina ou das leis universais que regem o universo, nós sabemos, e aliás é algo que é desde sempre, todas as religiões, no que concerne ao suicídio, sempre tiveram esta visão de que, do ponto de vista ético-moral, não era ético fazê-lo. Portanto, o homem não deve atentar contra a sua própria vida. Só que o espiritismo, não é? Nas suas bases científicas, que, ou seja, com base nos testemunhos, nos múltiplos testemunhos que nos vieram dar desses espíritos que cometeram o suicídio, então nós vamos verificar, não é, que com certeza existe ali razões para não o fazer. E então é com base nesses testemunhos, nesse fundamento científico do espiritismo, que já temos razão para não o fazer. Não é só porque temos uma crença, ou não é só porque Deus castiga, mas há razão para isso. E então, o que é que nós pensamos sobre o assunto? Falaste há pouco que normalmente a pessoa que está ou que decide, não é, pôr termo à vida é aquela pessoa que está em grande sofrimento e já não aguenta mais esse sofrimento. Nós sabemos, não é, que, e o Espiritismo explica, que nós temos uma vida planeada, ou seja, nós já viemos de um mundo espiritual, nós já somos espíritos antes de termos um corpo e nós planificamos a nossa vida. Ao planificar a nossa vida, o que é que nós já determinamos? Nós determinamos ter este corpo e também, muitas das vezes, determinamos viver naquele local, termos aquela família. As próprias doenças ou incapacidades do nosso corpo físico já vêm do ponto de vista genético programadas, então nós temos um plano, assim como nós sabemos que, por exemplo, o aluno que tem que passar por determinados anos para poder entrar no ensino universitário, não é? Ele tem que fazer, pelo menos aqui em Portugal, o 12º ano. Sem o 12º ano e sem a prova de acesso à universidade, não pode entrar na universidade. Bom, então o que acontece com as nossas vidas sucessivas? Nós temos um plano e neste plano nós temos que cumprir. E porquê que é importante que a gente cumpra tudo o que está planificado? Para podermos aceder a outros mundos, a mundos melhores, a outros planos onde podemos ser mais felizes. Então convém que nós sigamos aquele percurso que nós prevemos. Se não seguirmos esse percurso, o que é que acontece? Nós chegamos ao lado de lá da vida e afinal não conseguimos ascender a outros mundos, ou seja, não podemos passar de ano, não é? Não podemos entrar, digamos assim, na universidade de um mundo melhor, certo? Então, isto é importante nós percebermos desta importância de cumprir com aquilo, não é? Que nós próprios decidimos e vimos que era melhor para nós. Quando não cumprimos, o que é que acontece? Aí entram os testemunhos daqueles que vivenciaram o interregno da vida. Nós temos relatos no final do livro O Céu e o Inferno. Nós temos capítulo dedicado no livro dos Espíritos sobre o ato do suicídio. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, como falámos, também várias perguntas sobre o suicídio e a eutanásia e em todos eles há um tronco comum, que é o espírito que comete ou interrompe a sua vida. Quando chega ao mundo espiritual, o que lhe acontece é desapontamento. Este desapontamento traduz-se o seguinte: primeiro, quando nós queremos interromper um sofrimento, através do suicídio,
Nós o que é que esperamos? Que não haja nada do lado de lá, ou seja, não haja mais sofrimento no mundo espiritual. Enquanto que o materialista pensa não há nada, com a morte acabou tudo, vou-me suicidar, vou-me matar, acabou. O espiritualista, aquele que ainda crê que temos uma alma, pensa que ao menos já não tem aquele sofrimento, aquela dor física, aqueles transtornos psicológicos, enfim. Só que há um desapontamento. Porquê? É que a alma continua a viver. E o problema é que ao pôr cobro à sua vida de forma antecipada, aliás, não é só um, são dois problemas. O primeiro é que interrompe, não é? Mais cedo que ao previsto, e por isso mesmo o seu corpo perispiritual vai ficar muito mais tempo perto do corpo físico, muitas vezes, como narra, por exemplo, alguns espíritos no céu e inferno, narram que sentem os vermes a corroer, sentem realmente os bichos à sua volta, todas as sensações do próprio corpo físico. Por outro lado, é que interrompeu a vida, há maior sofrimento. E nós sabemos disso nos diálogos com os espíritos constantemente, não é só o tempo de Kardec, é nos dias de hoje. Nos trabalhos que temos, e reportamos aos trabalhos da ASCEV, no diálogo que temos com os espíritos, eles, aqueles que cometeram suicídio, nós ouvimos-los falar sobre esse sofrimento. Essa dor que eles estão a sentir contínua e esse desapontamento, que afinal os problemas continuam iguais. E depois a segunda situação é que os obstáculos a que tínhamos comprometido superar mantiveram-se, não os superamos. Então o peso na consciência, o sentimento de culpa é muito maior, o sofrimento é mais doloroso ainda, que é um sofrimento moral do qual nós não nos conseguimos libertar. Enquanto que o sofrimento físico, hoje em dia, já lá iremos falar, há possibilidades, através de cuidados paliativos e tudo mais, o sofrimento moral nós não o podemos pôr de lado, nós não podemos dizer assim, não quero mais pensar no assunto. Nossa consciência, percebendo do ato que fez, vai nos começar a recriminar e então os espíritos nos dizem que é muito mais grave e mais gravosa. E porquê? Porque sabem de antemão que se não superaram, vão ter que, numa próxima vida, voltar a passar pela mesma situação, pelas mesmas situações, de forma a superá-las. Exatamente, e com o compromisso de não voltarem a repetir, aliás, que é um compromisso do espírito que escolhe, não é? Voltarem a repetir a mesma situação, provocarem precisamente, digamos que, de novo, a interrupção da vida nessa circunstância, não é? Falamos do suicídio e parece que estamos a falar de suicídio e não de eutanásia. Então temos aqui duas circunstâncias muito semelhantes, porque nós sabemos do suicídio que tem por base, e a tradução de eutanásia é boa morte, não é? Significa que é morrer bem ou morrer em paz, é uma escolha da pessoa que está doente e que está em sofrimento, mas envolve outras pessoas. Então temos aqui uma situação, de certa forma, ainda mais gravosa, porque enquanto que no suicídio, também no suicídio não podemos julgar, nem podemos dizer, olha, a pessoa cometeu um suicídio e no mundo espiritual vai sofrer esta ou aquela dor, porque conforme as situações do suicídio, o que estava por detrás, ou porque foi pensado e repensado, ou porque foi um ato de loucura, tudo, nós sabendo que Deus é misericordioso, tudo vai pesar em relação à forma como vai vivenciar esse ato no mundo espiritual. Mas no caso, por exemplo, de a pessoa que vai decidir ou decide pela eutanásia, é algo pensado, é algo premeditado. Porquê? Porque para poder fazê-lo, vai ter que ir a uma comissão essa de médicos, comissão essa que vai investigar-se do ponto de vista psicológico, aquele doente e encontra-se num estado onde já não se prevê que haja cura possível e, portanto, há uma decisão que foi muito meditada e premeditada. E programada. Exatamente. Então já não pode alegar a pessoa que comete um estado temporário, não é? Portanto, exatamente, quer seja de insanidade, quer seja de... Até porque se tiver insanidade já não pode decidir que pratiquem eutanásia.
Nós temos dentro da eutanásia a situação da eutanásia propriamente dita, em que é um médico que vai intervir e provocar a morte daquela pessoa, daquele doente, ou o suicídio assistido, em que a pessoa decide que quer morrer e depois o médico apenas compra ou adquire um medicamento e a própria pessoa é que se injeta ou toma aquele medicamento para a morte. Há ainda uma situação que é a ordotanásia, onde realmente se provoca, digamos, ou deixa-se andar a situação de forma natural, até que não dando-lhes mais cuidados paliativos e acabando a pessoa por morrer na falta desses cuidados. Portanto, são várias as situações. E na eutanásia, enquanto que no suicídio a pessoa decidiu tudo sozinha, na eutanásia temos aqui uma segunda pessoa. Ou terceira, dependendo de todos aqueles que são intervenientes. Aliás, eu acho que há muitos intervenientes, a começar pelos governos, não é? Que decidem, que decretam. Eu não sei até que ponto é que poderão todos, num conjunto, digamos assim, ter alguma responsabilidade. Até porque, de qualquer forma, independentemente da legislação, obviamente que a escolha é sempre da pessoa que pede, não é? Nós ainda há dias falávamos sobre isso. Obviamente que se não estiver legislado, nem sequer há essa possibilidade, não é? Sim, normalmente as desculpas das pessoas é que mas o facto de estar legislado não significa que as pessoas o façam ou que o cometam. Assim foi, também se falou muito a propósito quando a lei começou. Mesmo os médicos, até quando que a são, lei do aborto. os médicos que são chamados a fazê-lo, muitos deles objetam, não é? Sim, E, portanto, sim. de alguma forma também não são obrigados, digamos assim, a Pronto, tomar. eu tenho que discordar enquanto espírita, porquê? Porque nós Claro, sabemos. enquanto espíritas teremos todos, Sim, de alguma temos que forma, discordar que é contra não a vida. só com a situação, como com o fundamento que por vezes algumas pessoas dão, que dizem que sabendo que existe a lei e é permitido, não significa que todas as pessoas vão lá correr fazê-lo. Exatamente. Ora, isto não é absolutamente verdade, tanto que nós sabemos que nas situações, e agora fazer referência à questão do aborto, que nós sabemos também que do ponto de vista da licitude moral é reprovável e é considerado um crime aos olhos das leis divinas. Então, o que é que acontece? Quando em Portugal também se despenalizou, eu hoje estou meio... Disponibilizou. Estou um bocadinho, peço desculpa. A lei do aborto, despenalizou a lei do aborto. O que acontece é que as pessoas, aquelas com menos acesso ao conhecimento, acabaram por substituir essa forma fácil de interromper a gravidez, ao invés de cuidarem do planeamento, por exemplo, tomando anticoncepcionais. E sei de fonte segura, por exemplo, que em alguns lugares como maternidades, de repente, assim que a lei saiu e que foi facilitada esta situação, correram jovens adolescentes e não só, mães solteiras a fazê-lo. Portanto, ou melhor, não é mães solteiras, mas futuras mães, não é, que viviam sozinhas e eram solteiras a fazê-lo e de forma recorrente. Portanto, antes isso não acontecia, mas depois, assim que se facilita a situação, ela pode acontecer. Na eutanásia, mas o que é que nos preocupa enquanto espíritas? É assim, quando um médico, não é, sabe de fonte segura que determinada vacina evita a morte, que vai curar as pessoas, então o que é que ele deseja? Deseja que as pessoas tomem vacina para evitar o sofrimento, para evitar a morte. Nós sabemos de fonte segura e do ponto de vista científico, pelos testemunhos daqueles espíritos que estão no mundo espiritual, que ao cometerem o suicídio, que realmente, afinal, a vida continua e acabam por sofrer muito mais do que quando estavam encarnados, nós temos que alertar as pessoas do que assim ocorre.
de que assim acontece. E é por isso que nós estamos aqui hoje a relembrar, não é? Que é importante espalharmos e divulgarmos o mais possível que a vida continua após a morte. Que se nós interrompermos esta vida, não é? Nós vamos estar a buscar ainda maior sofrimento. Mas isto é apenas um lado, apenas um posicionamento, e há outro que é o mais importante. O que é que nos faz pensar que naquele momento, com aquela doença, com aqueles problemas, realmente nós vamos morrer? O que é que nos leva a pensar? O que os médicos disseram? Mas nós sabemos que a medicina está constantemente a avançar. Quantos casos não houve já? Ainda há pouco tempo o caso de uma mãe, de um rapazito que esteve 27 anos em coma e acordou do coma. A falar, a comunicar de um dia para o outro. Outro jovem também na Índia, 10 anos em coma. Tantos casos que assim acontece. Em que, nesse caso do jovem da Índia, vejam lá o tempo que ele esteve em coma, dizem os médicos que conseguiu regenerar células cerebrais. Ou seja, aquele espaço foi possível desenvolver algo que eles pensavam que nunca poderia acontecer. E então, ao regenerar essas células cerebrais, ele acordou do coma e consegue falar, comunicar, andar, voltar a ter uma vida normal. Algo que não se previa. E essa imprevisibilidade é importante ter em conta, porque nós sabemos, já dissemos, a medicina está sempre, mas sempre, a trazer novas soluções. Há 30 anos, por exemplo, atrás, quando surgiu a SIDA, e julgavam-se muitos que a SIDA trouxe com ela também um estigma, um preconceito, e aqueles que sofriam de SIDA, além de acharem que não havia cura, não é? Muitos cometeram suicídio achando que não conseguiriam sobreviver a todo aquele conjunto, não é? De preconceito que havia também à volta da doença. Mas a verdade é que bastou alguns esperar e começarem a tomar os primeiros medicamentos que saíram, quando logo veio a cura. Já não se morre hoje em dia por SIDA. Este é apenas um exemplo de muitos que se poderiam dar, não é? Exatamente. E mais, obviamente que o direito ou os direitos das pessoas que são de alguma forma transmitidos pelos Estados dos diversos países, como é lógico, e como dizia, como comentou o António Pedro, não obrigam a rigorosamente nada, mas permitem que as pessoas, pelo menos, não o façam de uma forma leviana, não é? E imediata, e porque qualquer coisinha que possa acontecer, as pessoas perdem imediatamente a esperança. Mas também é uma verdade que, quer a cura do corpo, quer a doença do corpo, é sempre, neste caso Silvana, é sempre a cura para o espírito. E é a cura para o espírito porquê? Porque, na realidade, o espírito é que sofre com a doença, não é? Se for no corpo, é a doença física que lhe provoca um mal-estar, pronto, que todos nós entendemos e conhecemos, porque é manifestado, digamos assim. Mas a doença do espírito pode ser outra que não a parte física, não é? E aí a parte da consciência é extremamente importante nós ressalvarmos. É lógico que, falando quer da parte do suicídio, quer da eutanásia, que acaba por ser, como disse a Regina há pouco, um suicídio assistido, nós temos aqui, nesta situação, temos uma responsabilidade muito maior. Uma responsabilidade que também não a temos sozinho. Não é? Às vezes nós dizemos, o suicida, e temos casos que se manifestaram já nos nossos trabalhos mediúnicos, de suicidas que não sabiam sequer que estariam a cometer um ato destes e que a coisa passou-lhes pela cabeça. Portanto, não teriam muito essa intenção, mas que de repente o faziam. Agora imaginem na eutanásia. As pessoas estão conscientes daquilo que querem fazer. Não é? Não é um ato momentâneo e que depois se arrependem, não. Porque em qualquer uma destas situações, um suicida, quando o comete, já não tem tempo para se arrepender, porque já o cometeu. Na eutanásia é diferente.
Todos nós temos tempo para pensar. E como disse a Regina também, e eu ouço muitos amigos que estão ligados à saúde falarem, hoje as pessoas só sofrem, mesmo em termos físicos, se quiserem. Porque a medicina está evoluída de tal forma que permite que as pessoas tenham, digamos que, cuidados que permitam que possam ultrapassar a doença sem aquelas dores horríveis que nós conhecíamos de há uns anos a esta parte, precisamente por isso, porque a medicina evoluiu nesse sentido. Daí, quem quer que tenha essa opção e, de alguma forma, as pessoas que também ajudam a que isso seja cumprido, independentemente da legislação o permitir, é sempre a consciência desses que também irão ter que responder, digamos assim, entre aspas, não é? A sua consciência. Vai ficar, com certeza, com esse, entre aspas, peso. Sim, e depois também há outra questão que é porquê da doença. Então, a pessoa, eu lembro-me, já falei nesta situação provavelmente, de um jovem, uma vez em visita de uma instituição com crianças e jovens que se encontravam em estado, portanto, sem cura, com paralisia cerebral, bastante graves, microcefalias, macrocefalias, portanto, situações muito graves. E uma vez vi um jovem que aos 17 anos tinha tido um acidente de moto, portanto, ficou numa cama, não mexia um músculo, porque partiu a medula, e só mexia os olhos. Portanto, ele nem para comer, nem a boca conseguia movimentar, só os olhos. Então ele já estava assim há 10 anos, quando eu o vi, portanto ele já tinha 27 anos ou 28 anos, e claro que as pessoas perguntam-se, mas como? Um jovem, por sinal, muito bem parecido, com um ar mesmo até angelical, e nós questionávamos, ali está, porquê Deus permitir uma coisa destas? Ora, e os Espíritos nos dizem muitas vezes, mas quem somos nós para saber quais os desígnios de Deus? Melhor diremos, quem somos nós para saber até que ponto é que aquele jovem não pediu precisamente essa oportunidade para estar durante aquele tempo a olhar para si próprio, introspecionar-se, não é? Pediu um tempo. Ele, se calhar, poderia ter nascido com algum problema cerebral mais grave e já ter nascido com uma incapacidade, mas acabou até por ter uma vida até aos 17 anos, onde poderia fazer as suas escolhas, que depois acabaram por... Nós não sabemos a vida de cada um, nem o caminho que escolheu. O que é certo, e é só o alerta que nós queremos aqui deixar, até ao último minuto, todos os minutos são importantes da nossa vida. Aqueles minutos que nós queremos retirar à vida de forma de antecipar uma hora mais cedo, uns dias mais cedo, uma semana mais cedo para terminar com aquele sofrimento, podem ser absolutamente essenciais para aquela pessoa. Porquê? Porque eles eram fundamentais para fazer essa tal introspeção, para que no meio daquele sofrimento, e nós sabemos que é assim, quando sofremos mesmo muito, é que nós recebemos aqueles abanões, não é? Para nos lembrar o que é que eu fiz, o que é que eu deveria ter feito, porque é que eu não procedi assim, onde é que eu falhei, o que é que eu posso fazer melhor, não é? E então, tudo isso deve ser aproveitado. Se nós vamos retirar esse tempo, não é? Que era o melhor para nós, então nós estamos precisamente a andar para trás. Estamos a provocar um passo. Estamos a adiar. Estamos a adiar o problema. Exatamente. E a agravar ao mesmo tempo. Porque não podemos esquecer da tal pessoa que está connosco. Porque, de certa forma, nós acabamos por levar connosco alguém que, mesmo podendo fazer aquilo que nós sabemos que é objetar-se a tomar essa decisão, o que é certo é que muitos o vão fazer. E do ponto de vista ético ou moral, não deixa de ser um homicídio. E quer se queira, quer não, nós sabemos também de testemunhos, por exemplo, que quando há aborto, não é só a gravidade do ato, não é só da parte dos pais, não é? Mas também das parteiras que o fazem.
as próprias parteiras também têm a sua corresponsabilização. Neste caso, também há corresponsabilização daqueles técnicos que estão envolvidos, assim como nós também temos que reforçar isso, a corresponsabilização da própria família, que tem aqui um papel fundamental, que é de esclarecer, de apoiar. E é aí que nos interessa, por exemplo, responder a uma questão que se torna pertinente. Mas eu sou mãe, estou a ver o meu filho assim, numa cama. Exatamente. Em Tenho o direito de o sofrimento. fazer. Pois, custa como pais, por exemplo, ver os filhos a sofrer. O que é que eu vou fazer? Como é que é possível? Será que eu não é melhor para o meu filho eu deixá-lo ir? Aliviar-lhe aquele sofrimento? Então, se nós soubermos que aquilo que está a acontecer é para o melhor dele, nós o que é que devemos fazer? Nós temos que fazer por tudo para aliviar o sofrimento, mas não o que envolva o pôr termo à vida. Ou seja, Sim, sim. praticar a caridade, o amor para com aquelas pessoas, não é? Darmos tudo por tudo para que elas realmente fiquem bem e se sintem bem, não é? Exatamente. É óbvio que nós estamos a falar de aquilo que nós, enquanto espíritas, e naquilo que temos, que queremos, que acreditamos, porque na realidade é aquilo que faz sentido, estamos a falar num universo restrito de pessoas que na realidade entendem a vida desta forma, não é? Mas também temos a responsabilidade de transmitir aos outros, a quem não o entende, e de lhes dizer que, na realidade, as coisas não são conforme eles pensam. Obviamente que existem muitos materialistas, mesmo espiritualistas, mas não convictos, digamos que na realidade, sim, se calhar fala-se, é verdade, é capaz de ser, mas não creem na realidade que as coisas funcionam desta forma. E, portanto, cabe-nos a nós tentar levar esse esclarecimento. Como dizíamos um destes dias, não é obrigatório que tenhamos que o fazer em termos de comunicação. Obviamente que as pessoas sabem o que nós somos, mas não temos que impor, ou que, porque, mas é o espiritismo é que diz isto. Não. É a lógica, é a vida, é a lei da vida e é isso que vai acontecendo. Ainda temos uns minutinhos, se quiserem interagir um pouco mais connosco, na realidade é extremamente importante falarmos sobre estas questões. Gostaríamos também de saber a vossa opinião, porque eu entendo que, mesmo no seio dos espíritas, no meio, portanto, da doutrina espírita, haja muita gente ainda reticente, não é? Precisamente por esta questão do livre-arbítrio, não é? Da liberdade que cada um de nós tem, precisamente, para fazer ou não fazer. Alguém dizia uma ocasião que o espírito é sempre mais responsável de todos os outros porque sabe. Dentro da mesma situação, de uma tomada de decisão, de uma determinada situação grave, não é? Que o espírita tem sempre muito mais responsabilidade. Que se calhar o melhor era não ser espírita, porque não sendo espírita não era tão responsável. Obviamente nós sabemos que as coisas não acontecem assim. Obviamente nós sabemos que os espíritas têm responsabilidade sobre isso. Mas também queremos que, na realidade, quem acredita na doutrina espírita, certamente que não estará muito inclinado, digamos assim, a praticar situações dessas, precisamente porque tem essa ideia daquilo que é e sabe o que é a vida do espírito. Porque a vida do espírito não é a matéria. A vida do espírito é a vida espiritual, é a vida do outro lado. Não é? É o outro lado da vida. Aqui apenas serve para nós podermos evoluir, para atingirmos mais rapidamente um determinado fim, não é? Que é a nossa evolução moral. E, portanto, aqui é uma passagem, não é? Mas não é só para os espíritas, é para todos. Portanto, isso é que é extremamente importante, é que nós podermos, precisamente, transmitir, dar esse conhecimento às pessoas. Obviamente, quem legisla terá alguma responsabilidade. Dizia o António Pedro há pouco que os direitos, independentemente de legislados, neste caso legislados,
que não obrigam, e não obrigam. Mas, se eles não forem legislados porque é um atentado à vida, obviamente que não permitem que isso seja mais suscetível de acontecer, não é? Dada o nosso atraso, digamos assim, Sim, porque é isso que acontece. O nosso atraso espiritual não nos leva muitas vezes a pensarmos sobre isso. Só pensamos realmente em nós, porque estamos a sofrer, porque mas pensamos na carne, porque seguramente depois de partirmos a ideia já não será a mesma, com toda a certeza. sim. Aliás, pronto, há quem ainda se questione sobre o seguinte: então, se cada um tem o seu plano de vida traçado, se a pessoa tem que passar por aquela doença, se tem que passar por aquelas situações de miséria, de pobreza, enfim, todo um rol de situações difíceis, então o que fazer? Vamos deixá-la seguir o curso da sua vida? Vamos deixá-la sofrer? Obviamente que a espiritualidade nos vem dizer: façai tudo para aliviar o sofrimento dos outros. E isso é bom que a gente tenha presente, porque fazer, como disseste, com os cuidados paliativos, já necessariamente ninguém sofre do ponto de vista físico. Do ponto de vista psicológico é difícil? É, nós sabemos. Então tentamos aliviar esse sofrimento psicológico transmitindo o amor. É por isso que um grande grupo de pessoas, e médicos sobretudo, e enfermeiros, têm dito: mas porquê falar de eutanásia quando se deve investir mais nos cuidados paliativos? Deve-se investir, por exemplo, na educação para a morte, ter aulas de tanatologia, tanto em centros de dia, falar isso com pessoas que sofrem, em instituições, em lares de seriedade, nos hospitais, esclarecer as pessoas, transmitindo esperança. Não é preciso falar de crenças, mas é preciso falar de esperança e falar de fé numa vida futura, porque isso vai fazer a diferença. E nós sabemos que a maior parte do nosso povo português é católico. E se é católico, crê que tem uma alma e que essa alma sobrevive à morte do corpo. Então já aí é um começo. Se poder falar às pessoas sobre isso, de o que é que Deus quer de nós, quer que nós possamos cumprir com a nossa missão e ao mesmo tempo que eles estão à nossa volta, não é, que nos apoiem no cumprimento dessa missão. Então nós conhecemos pessoas que estão a viver esses momentos difíceis, não é? Temos esta responsabilidade de lhes transmitir carinho, amor, porque as pessoas, quando se sentem rodeadas de amor, não é? Também já não pensam noutras coisas. Agora, relativamente às consequências para o espírito da prática da eutanásia, nós sabemos que também neste ato pesam muitos fatores. Há aquela pessoa, por exemplo, que quer morrer porque não aguenta mais a dor e o sofrimento, não aguenta estar preso a uma cama. Mas há outras pessoas que querem morrer porque não querem causar sofrimento à sua família, aos seus cuidadores, porque veem os cuidadores a não terem possibilidades, não é? E então elas acham que se calhar se partirem mais depressa, deixam a família, os cuidadores mais aliviados. É óbvio que nestas questões, de um ponto de vista espiritual, as consequências podem ser diferentes, não é? Claro, até porque nós temos que, de alguma forma, deixa-me só citar aqui uma situação, é que nem sempre as pessoas que recorrem, e nós temos assistido a algumas notícias de telejornal que vão acontecendo por este mundo fora, não é? E principalmente temos alguns exemplos, pelo menos um deles aqui em Espanha. Não sei até se foi um português que foi à Espanha para ser eutanasiado porque aqui não conseguia, porque ainda não estava legislado, e muitas vezes nem sequer dores sentem, nem sequer dores físicas, em termos de dores de corpo, sentem. Pronto, estão naquela condição de paralisados ou tetraplégicos e que de alguma forma não saem de uma cama e por isso entendem que a vida não lhes dá mais nada e na realidade, pronto, chegam àquele ponto de cansaço em estarem e porque não querem mais ficar assim. Obviamente que não estamos a falar só em circunstâncias de dor provocada em termos físicos, Sim. não é? Não estamos a falar só nisso. Desculpa ter-te Normalmente interrompido. não. Normalmente até são dores
morais ou psicológicas, não é? Porque nós sabemos, por tudo o que já falámos, que é isso que mais atormenta algumas pessoas. E nós sabemos de exemplos de crianças que nasceram sem pernas, sem braços e que fazem autênticas palestras de incentivo e de esperança e que são exemplos, não é? Portanto, o facto de estar numa cama, preso numa cama, não invalida que a pessoa não escreva um livro, por exemplo. Por exemplo. E nós temos muitos casos disso. Tivemos Stephen Hawking, que era uma pessoa com problemas gravíssimos e, no entanto, era um dos maiores físicos de todos os tempos, não é? Exatamente. Agora imaginem o que é. Eu trabalho, por exemplo, com jovens adultos com deficiência. Trabalhei já com crianças, com paraplégicos, com inúmeros, com pessoas eu nem imaginava que existisse tanto tipo de deficiência física e mental. Imaginem o que é as famílias descartarem-se deles assim. Eles não têm opção, não é? É possível a eutanásia e as famílias dizem realmente não estão a fazer cá nada, ou só gastam dinheiro ao Estado, ou só nos gastam a nós. Imaginem o que Mas é. a eutanásia não Não é? permite isso. A lei não permite isso. Não permite, segundo dizem, segundo os fundamentos, que a família interfira. Pois, isso eu não sei, mas de qualquer das mas é. formas... Porque senão, então, eu é era que estou muito errado mal. na minha análise. Mas eu penso que aqui não, mas há alguns países em que isso acontece. Eu penso que há alguns países Pois, em eu que não isso sei. acontece. Na nossa lei Que portuguesa inclusivamente a não é própria permitido. família pode, há aqueles que inclusivamente estão ligados a máquinas, podem mandar desligar a máquina. Já aconteceu inclusivamente fazerem, não mandarem Sim, desligar uma sim. máquina e a pessoa desligar uma máquina e continua a viver. E continua a viver. Portanto, porque não tinha chegado a hora, como é óbvio. Mas há tantas situações que nós pensamos assim, bolas, já viram que é a responsabilidade desta gente toda? Não é? Como é que seria, em termos, nas consequências do lado de lá? Para o espírito em si e para quem o faz, ou corrobora, digamos assim, com essa Sim. situação. Como diz ali o comentário peço desculpa, da Ana Paula, com certeza que para o espírito a eutanásia é bastante prejudicial, não só enquanto está encarnado, como depois de desencarnado, porque, como já explicámos logo no início, estamos a adiar, não é, aquilo que nós escolhemos e que decidimos passar por aquela situação, não é? E quando sobrevivemos após a morte do corpo físico, o que é que nos vai acontecer? Acontece precisamente que o sofrimento é maior, porque levamos então o sentimento e o remorso da culpa de não ter cumprido com aquilo que nós desejaríamos e não termos superado aquilo que nós pretendíamos ter superado. Depois há também a agravante, e ainda não falámos nisto, que é o próprio efeito da causa de morte. Ou seja, tal como no suicídio, aquele que se enforca ou aquele que toma determinado remédio, sei lá, remédios para os ratos, ou veneno e assim, não é? Essas formas com que pôs termo à vida, através de químicos ou de asfixia, vão provocar transtornos no corpo perispiritual. E o corpo perispiritual vai levar esse transtorno, não é, consigo, essas marcas, e essas marcas certamente, e há muitos relatos sobre isso, certamente o próximo corpo físico, não é, vai trazer as marcas e os efeitos daquilo que ele cometeu, dos atos cometidos. Ou seja, explicando melhor, imaginemos, por exemplo, que eu corto a minha cabeça, não é? O corpo perispiritual ficou, de certa forma, em desequilíbrio, porque há não só a parte física, o membro que foi decepado abruptamente, não é? Como também, estando ligado o corpo perispiritual ao corpo físico, foram os elos abruptamente desligados. E isto cria um choque, cria um desequilíbrio. O que é que vai ficar ali? Naqueles locais do corpo perispiritual, haverão ali uma situação de verdadeiro desencontro, digamos, de problemas, não é? De ligamentos e energéticos que vão passar depois, que
andam sempre connosco e passam para as vidas sucessivas. Não é por acaso que certas pessoas têm problemas intestinais ou têm problemas, por exemplo, se coisas que lhes aparecem no pescoço ou no coração ou assim. Não estamos a dizer que noutras vidas tenham cometido o suicídio, mas há ligação entre a vida passada com a vida presente e da vida presente com a vida futura. E os relatos dos espíritos é precisamente esse. Se nós maltratarmos o nosso corpo físico, tudo isso vai passar como que uma imagem digital para o corpo perispiritual. E nós levamos com ele, não é? Na vida futura. É sempre importante nós transmitirmos precisamente alguma esperança a quem quer que seja. É óbvio que desejaríamos, se calhar, que as principais religiões, vamos falar assim, espiritualistas, que certamente vão abarcar o maior número de pessoas encarnadas na Terra, a viverem no planeta Terra, seguramente que se essas doutrinas, religiões se juntassem de alguma forma, não é? Era muito mais simples nós conseguirmos fazer passar a mensagem. E muitas vezes a gente costuma dizer que temos que encontrar os pontos que nos unem e não aqueles que nos afastam, porque esses é que são importantes. E, portanto, teríamos sempre essa, em vez de estarmos, digamos que, não é a protestar, mas a tentar fazer ver o nosso ponto de vista, não é, em separado, se nos uníssemos era extremamente importante, porque seguramente que nós conseguiríamos convencer, mover as tais montanhas, não é? Mover as tais montanhas, porque em conjunto o faríamos. Eu estou a tirar um curso de Educação Social e realmente um destes dias, eu já não me recordo se foi hoje ou se foi na segunda-feira, que um dos professores estávamos a falar sobre a população, não é? Que a população em Portugal estava a diminuir. Isto eu estou-me a lembrar, porque realmente nós temos sempre possibilidade de encontrar não digo que seja uma resolução, digamos que, pronto, é assim e resolvemos o problema, não é? Uma resolução para o nosso problema, mas dizia o professor que nós estávamos, a professora neste caso, que Portugal está a perder habitantes. E que diz que se continuarmos assim, sem, portanto, a natalidade crescer, né, aumentar, que em 2050, em vez dos 10 milhões e qualquer coisa que estamos em Portugal, habitantes portugueses, habitantes do nosso país, que iremos ser em 2050 entre os 7 milhões e 7 milhões e 500 mil habitantes. Porquê? Porque não há investimento na natalidade. Obviamente que a crise, a parte económica é extremamente importante, tudo isso, mas eu digo assim, era uma sugestão. Em vez de terem legalizado o aborto, por que não? Há muitas famílias que até gostavam de ter filhos e não têm, de adotar, promovendo precisamente isso, a adoção, e as crianças, às mães que quisessem abortar, sugerir, não, nós temos ali uma casa, outra casa, instituições onde realmente essas crianças vão ser bem tratadas e de futuro são encaminhadas, como acontece no Brasil, por exemplo, com a Casa do Caminho, com a Mansão do Caminho, não é? Temos uma Casa do Caminho no Porto, muitas outras casas dos espíritas que poderiam, e nós principalmente, poderíamos apostar nisso, não é? Quer dizer, tratarmos nós das crianças, porque também são nossas, não é? São espíritos como nós e, quem sabe, eram, de alguma forma, cuidadas, teriam o seu percurso natural de vida, se calhar com todo o carinho e todo o amor que se lhes poderia dar, não é? Iriam ter direito à educação e iriam ser como qualquer um dos nossos filhos, assim como nós fomos, tivemos essas possibilidades de poderem contribuir. Eu falo em Portugal, isso poderia acontecer em qualquer país. Portanto, era uma forma de nós, se calhar, resolvermos isso.
Em vez de incentivarmos a que as mulheres, por exemplo, praticassem o aborto, porque é fácil, não é? Aliás, assim que foi legalizado e assim que apareceu a pílula do dia seguinte, perdoem-me dizer isto, mas quer miúdas, quer graúdas, quer solteiras, quer casadas, usavam essa situação. Aliás, é facílimo, já não teriam qualquer problema na história da gravidez, porque vinha a pílula do dia seguinte e acabava com tudo, não é? O aborto está legalizado, a pílula do dia seguinte não funcionou, mas já podia fazê-lo. E com proteção, porque ninguém precisa de saber. A questão é mesmo essa. O problema é que o mundo, os nossos líderes vão por aquilo que é mais fácil. E aquilo que é mais fácil é assim, legalize-se, porque assim a gente não se chateia, não nos preocupamos mais com isso. E, portanto, está tudo arranjado, está tudo arrumado. Não, nós deveríamos era tentar, de alguma forma, tentarmos minimizar, para já, o sofrimento de quem vem e, se calhar, o sofrimento de quem o iria praticar. Isso é que era extremamente importante. E em vez de 7 milhões e meio de habitantes, se calhar em 2050 teríamos, não sei, 15 milhões ou 20 milhões, não é? Que era extremamente importante. Regina. Olha, e em resposta ali o Rui Carreira, olá Rui, eu realmente tenho que dizer, a propósito do comentário, eu lembro-me que há uns anos ele diz que conheceu o português que foi à Suíça, não é? Para uma morte assistida. E acontece que também lembro-me num grupo de jovens termos visto uma notícia, precisamente também registado em vídeo, de uma despedida de um espanhol que também tinha cometido eutanásia. E nós conversámos muito porque, mesmo sendo espíritas, quando nos paramos com atos de sofrimento muito grande, de muitos anos, em que a pessoa, enfim, como aquela jovem americana que sofria daquela doença absolutamente incurável, a irmã já tinha morrido, ela sabia que ia morrer. Portanto, entendemos que é difícil, só que reparem, quando nós sabemos que, e temos a certeza que aqueles que o fazem depois dizem, mas porquê que eu fiz, arrependidos, obviamente que já Aliás, não não é só podemos porque é ter... que eu fiz arrependidos, é então, mas eu pensei que ia acabar de vez. Porque é que continua? Porque Exatamente, o sofrimento continua. o sofrimento continua. Então, terminamos com as palavras do Espírito São Luís, que a propósito diz, aliviai o mais que puderdes os últimos sofrimentos, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja apenas um minuto, porque este minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. E o nosso objetivo é mesmo esse, é divulgar para poupar sofrimento no futuro. Porquê? Porque os espíritos todos nos vêm dizer que o sofrimento no futuro, por ter abreviado a vida, é mais gravoso, é pior do que aquele. E chegámos Pronto, ao fim. e é isso mesmo. É assim que começámos mais tarde, acabámos mais tarde, demorámos mais um bocadinho, mas vale sempre a pena, e vale a pena porque também está desse lado, sempre a fazer-nos companhia. Já somos as companhias uns dos outros, o que também é importante, e de alguma forma falarmos sobre estes aspectos da vida que têm a ver com... Nós até podemos não passar por isso, até podemos não ter familiares a passar por estas situações, estas e todas as outras que nós vamos falando aqui, não acontece no Centro Espírita, como é óbvio, mas certamente conhecemos um amigo de um amigo que precisa, na realidade, se calhar de uma palavra, muitas vezes de aconchego, muitas vezes é isso que falta. Muitas vezes é isso que falta, é precisamente uma palavra de aconchego, uma palavra que nos suporta de alguma forma, muitas vezes, as dores que nós temos e que, por vezes, até nem são visíveis. É assim, nós vamos continuar por aqui e na próxima semana estaremos cá para mais um programa Não Acontece no Centro Espírita e esperamos que tenham uma excelente semana e que na próxima quarta-feira estejam de novo aqui connosco. Então, boa noite. Obrigado, foi um boa prazer. noite. Até à Até próxima para a semana. quarta-feira.